Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia. Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Só responde para mim. Vamos sim, professor. Ótimo. E aí, pessoal, como vocês estão? Tá tudo certo? Vamos começar nosso regime hoje. Bom, eu não conheço nenhum de vocês. Se vocês puderem ligar a câmera aí, eu agradeço. Eu também já vou tirar o print da tela para mandar para o central de regime. Todo mundo vai vir hoje, será? Magno, Ivone, Paulo, Jéssica, vamos ligar a câmera para a gente tirar um print? Faltando 3 pessoas, né? Professor, muitos deles vão assistir à tarde mesmo, porque trabalham, né? Entendi. E na verdade, professor, essas 3 aulas de hoje, elas foi acrescentadas no regime, que o regime de 60 horas é 6 encontros só, tá? Uhum. Bom, a última vez que eu dei essa regime, eu fiz 8 encontros. Foi 8 encontros, mas... o resto, pessoal, pode ligar a câmera para a gente tirar um print? Magno, Ivone, Paulo. Tínhamos aí respondendo via chat. A câmera já está ligado já. Isso, mais um. Professor, a Ivone não está conseguindo. E o Zoom, esses últimos dias, está com bastante problema. A Paula e o Thiago não conseguiram dar aula no Zoom antes de ontem. Tá? Tá. Então vamos fazer só com vocês mesmo. Depois, no final, se eles conseguirem. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Vamos lá. Deixa eu ver se deu certinho.
Quer que coloca lá no grupo? Bom, tá aí. Comprovante de vocês. Então vamos começar hoje o nosso regime. Me apresentar aqui rapidinho. Eu sou o professor Jefferson, tá? Eu sou formado em matemática pela Unemat Sinop. Tenho mestrado e doutorado em engenharia elétrica pela Unesp de Ilha Solteira, São Paulo. Tá? E já dei, acho que 2 vezes esse regime especial de cálculo 2, mas o normal é eu pegar cálculo 3. Tá? Então, o que a gente vai aprender no cálculo 2? A ementa de vocês, ela é bem vasta, né? Então, a gente vai tentar pegar integrais e séries. Tá? Vocês já devem estar vendo a minha tela, né? Se vocês puderem responder via vídeo, eu agradeço. E áudio. Bom, vamos lá, eu vou tirar meu vídeo aqui rapidinho e vamos começar essa aula. Pessoal, quando a gente faz a gente pensa em integral, ela é o contrário das derivadas. É praticamente o oposto das derivadas. Tem algumas diferençazinhas aí, para ser totalmente o oposto. Mas a ideia inicial é a gente descobrir qual que é a área debaixo de uma curva. Tá? Qual que é o jeito mais simples que nós conhecemos? Deixa eu ver. Isso. Agora acho que deu certo. Aqui, o jeito mais simples de fazer isso é fazer por qual que é o tipo de figura geométrica que a gente consegue encontrar a área mais facilmente, que seria os quadrados e retângulos, né? Então a gente pega e vai fazendo quadrados ou retângulos debaixo da nossa curva ou acima dela para aproximar a nossa área. Vocês estão vendo que aqui, quando eu estou pegando a extremidade direita, eu tenho um erro acima. Então, eu tenho uma área mostrando uma área maior. E quando eu pego a extremidade esquerda nessa figura, eu tenho mostrando uma área menor. E eu vou melhorando essa aproximação da área, aumentando a quantidade de retângulos que eu coloco ali. Né? Quanto mais retângulos, mais próximo eu vou ter o valor da área exata. Né? Olha só, com n igual a 50. Olha como que está evoluindo. Com n igual a 10, eu tinha 0,38 unidades de área. Depois, com 30, 0,35 unidades de área. Com 50, 0,34 de unidades de área. Né? E vai cada vez aumentando. Depois vem, aí a gente tem os dois tipos, né? Vocês podem ver que conforme eu vou aumentando a quantidade de retângulos que eu coloco debaixo da minha curva, maior vai ser a proximidade com a área exata, né? Mas aí a gente passa a pegar o ponto médio sempre. Essa é a melhor forma de aproximar. E quanto mais retângulos eu colocar aqui no meio, mais próxima a minha área vai ser. Depois a gente vai vir aqui, no próximo capítulo, que isso aqui é só para explicar a parte teórica, né? Então, a integral definida, a gente tem de um ponto A até B, de uma função, a gente tem esse símbolo aqui de integral. A integral de A até B, de f de x dx, é igual ao limite
do somatório de I igual a 1 até N da função aplicada em cada um daqueles retângulos, vezes a distância, o tamanho daqueles retângulos, né? O que seria o ΔX. E quanto mais, ou seja, quanto mais retângulos eu tiver, maior vai ser a proximidade com a minha área exata. Isso, quando tende ao infinito, aplicando o limite, a gente vai ter exatamente a área exata. A gente vai ter a área exata da nossa figura. Tá? Essa é a parte da parte teórica em si, né? Vocês agora vão... Se vocês entenderam essa questão da integral, como que é a ideia, isso aí a gente chama de soma de Riemann, a aproximação da integral por soma de Riemann. Vocês entenderam essa ideia dos retângulos? Vocês já tiveram essa aula antes ou não? Nunca viram integrais na vida? A Ivone, você nunca viu, Ivone? Já viu? Ah, tá. Mas entenderam essa questão de como que funciona? Então a gente vai aproximar a integral fazendo o somatório dos retângulos, das áreas dos retângulos. Logo, isso aí vai aproximar quanto mais retângulos eu tiver, ou seja, com o limite da quantidade de retângulos tendendo a infinito, melhor será a precisão da área da minha figura. Então, quando a gente fala em integrais, a primeira coisa que a gente tem que pensar e vir na cabeça é exatamente encontrar áreas de curvas, abaixo de curvas. Tá? Essa é a ideia básica disso, das integrais. Tá? Bom, na nossa ementa, isso aqui tudo eu vou disponibilizar lá. Talvez demore um pouquinho para colocar tudo lá, tá? No SAF. Mas a gente tem aplicações da integral definida na física e na engenharia. Isso aqui não vai dar para pegar muito a fundo, que daí tem alguns problemas aí que dá muito trabalho para resolver. Tá? E as técnicas de integração, isso aqui a gente vai ver todas. Integrais impróprias, sequências de séries numéricas. Se der tempo, a gente vê série de Taylor, série de Fourier. Mas é bem difícil isso dar tempo. Tá? Essa parte de coordenadas polares também vai ser muito difícil a gente conseguir chegar. E essa parte do curvas no espaço e no plano e no espaço, alguma coisa a gente já vai ver. Tá? Pouca coisa, mas não vai dar para ver tudo. Eu vou focar na técnica em si. Ensinar vocês a fazer a integração. Depois, com o tempo, conforme vocês vão chegando avançando na engenharia, vocês vão ter vários exemplos que vão ter aplicações de integrais. Tá? Então, sequências de séries é um pouco mais difícil de vocês verem. Né? Mais para frente. Mas, se separar para pensar, sequências de séries são o que o computador trabalha. O computador ele não entende o que é uma integral. O computador em si ele não entende o que é uma integral. Ele entende o quê? É uma série que aproxima ao valor da integral. Ou seja, é um somatório que ele vai fazer de áreas. Então, quanto maior quantidade de retângulos que eu colocar lá, ele melhor vai encontrar a área da minha superfície, da minha curva. Tá? Esses livros aqui da bibliografia básica, eu não utilizo muito, tá? Eu uso mais o Stuart, mas como é o que está lá no material de vocês, né? Da faculdade, tá? Mas eu uso basicamente o Stuart para montar as aulas da disciplina, tá? Pessoal, a gente vai ver no nosso curso, certo? A gente vai ver no nosso curso
todos esses tópicos aqui na parte de integrais, tá? A gente vai começar com uma integral indefinida, que é aplicar as regrinhas. Depois a gente vai para a integral definida, que daí a gente já tem os limites de integrações. E depois a gente vai passar para os métodos de integração, que seria o método da substituição UDU, a substituição por partes. Quem está falando? Posso continuar? É uma dúvida? Eu não entendi o que falou. Então, depois nós temos as integrais trigonométricas, as de substituição trigonométrica, que é o que o pessoal mais tem medo, é essa aqui. Ela realmente dá bastante trabalho para fazer. E tem que ter um pouco de visão além do alcance, tá? Para entender bem essa aqui. E daí, frações parciais, tá? Eu vou mostrar, assim, por setas, o que a gente vai ver na sequência que a gente vai ver. A gente vai começar com integral indefinida, e daí eu já vou fazer exemplos do método da integração por substituição, UDU. Depois, eu volto a falar das integrais definidas e falo novamente método da integração substituição, UDU. Por quê? Para ter mais exemplos para a gente trabalhar, a maioria das integrais a gente resolve por substituição UDU. Então, eu vou explicar como funciona para a gente poder usar os exemplos, né? Ter mais opções de exemplo para resolver. E depois eu vou fazer a integral definida e vou aplicar ela na substituição UDU também. A gente consegue fazer vários exemplos, tá? E daí, depois que eu terminar isso, eu já vou pular para cá. Com esse conhecimento que vocês já adquiriram, eu já vou pular aqui para algumas áreas e volumes entre curvas, tá? E depois disso eu passo para integração por partes, depois trigonométricas, depois substituição trigonométrica e, por último, frações parciais, tá? E está mais ou menos aqui a ordem das dificuldades na utilizar essas técnicas também, tá? Mas a que mais usa é substituição UDU, aí vocês vão entender. Eu gostaria de pedir para vocês aí, se vocês podem se manifestar via chat ou via áudio, se vocês já viram esse conteúdo alguma vez, qual que você não viu, só para eu ter uma ideia do que vocês já fizeram. Daí talvez eu possa até focar melhor ainda a disciplina. A gente pode até ter visto, professor, mas eu mesmo não lembro. Ah, tá. Entendi. Não, tudo bem. A gente então vai fazer uma revisão de todas as técnicas. Eu não vou ficar pegando detalhes, tá? Não vou ficar resolvendo demonstração, nada. Eu vou passar direto para a técnica e a gente vai fazendo exemplos e vai tocando o barco. Até mesmo que a gente tem 1 hora, né? E daí vocês têm mais 4 horas para resolver questões lá no SAF. Aí nós teremos mais 1 hora. Daí vocês vão ter o equivalente a mais 4 horas no SAF. E daí mais essa ideia aí de vai seguindo. Então hoje tem 3 horas de aula. E no SAF vocês vão ter todas essas horas a mais aí para resolver exercícios. Tá? Então, Professor, pode falar. Professor, mas você não vai colocar muita coisa no SAF para nós, porque nós estamos cheios desses trabalhos aqui online, tá lotado para a gente fazer. Dá para você dar uma pegada mais leve lá, né? Eu vou colocar em torno de 3, 4, no máximo 5 exercícios por aula dessas, tá?
por cada Beleza. interação. Tá bom? Beleza. Então, revisando, eu vou começar com a integral indefinida, vou para a substituição UDU, depois vou voltar para a integral definida, vou voltar depois para a substituição UDU também, e daí, daqui eu já passo para áreas e volumes entre curvas, e daí começo a trabalhar com integração por partes, trigonométricas, substituição trigonométricas e frações parciais. O que aconteceu? O Paulo não está conseguindo? Ele caiu? Alguém manda mensagem para ele e fala para ele tentar retornar de novo lá no grupo. Então tá, vamos começar com a integral indefinida. É o seguinte, quando a gente fala integral indefinida, na verdade é o processo de antiderivada mesmo, né? A gente vai fazer o processo inverso das derivadas. Tá? Então a gente pode chamar as antiderivadas como antiderivação, antidiferenciação e integração, que é o mais comum, é o chamado integração. Então, basicamente eu tenho uma função que eu derivo e encontro f. E se agora eu integrar essa função, eu vou encontrar f maiúsculo mais c. Tá? É isso que acontece. Eu derivei o f maiúsculo, eu encontro o f minúsculo. Isso implica o quê? Se eu integrar f minúsculo, eu vou encontrar f maiúsculo mais um c. Sempre terá o c, tá? Que também é chamado de constante de integração. Vou colocar aqui para vocês. Constante de integração. Depois eu vou falar para vocês do que se trata essa constante, de onde que ela vem. Tá? Então, aí a integral indefinida sempre vai gerar uma função genérica, né? Você sempre vai ter um c ou a função em si sem ser aplicada em pontos. Tá? A simbologia que a gente usa para integrais é essa aqui. Agora a gente não está usando onde está esse quadrado pontilhado, mas isso aqui a gente chama de limite de integração. E aqui é o nosso diferencial, dx é o nosso diferencial. Onde que eu uso isso aqui? Esse aqui vai definir qual variável está sendo integrada. É que aqui não vai mostrar muita ideia da utilização do dx, né? Mas a gente sempre tem que colocar o dx. Isso aqui só vai ter mais sentido na hora que a gente estiver trabalhando com integrais duplas e triplas, em cálculo 3, que faz mais sentido, porque ela que vai definir a posição desse dx, dy, dz, que vai definir a ordem que a gente vai integrar, a ordem das variáveis que a gente vai integrar, tá? Mas nesse caso aqui, a gente só tem dx e só vai usar dx. E aqui nas integrais indefinidas, a gente não tem os limites de integração. Então, nesse quadrado pontilhado aí, isso aí vai estar sempre em branco, não vai ter nada, tá? Aqui, a ideia. Para eu fazer uma integração, eu tenho que pensar que variável
que função que eu derivo para chegar a x ao quadrado? O que vocês acham? Para encontrar x ao quadrado, como que eu derivo para encontrar x ao quadrado? Derivo x ao quadrado? Corta o x? Que função que eu derivo para encontrar x ao quadrado? 2x sobre 2. Isso, x ao quadrado sobre 2, né? Na verdade é x ao cubo. Vamos fazer aqui, x ao cubo. Se eu derivar x ao cubo. O que eu vou encontrar? Se eu tenho x ao cubo, então vou diminuir 1 aqui e vou passar esse 3 aqui para frente, né? Então fica fica 3x ao quadrado, né? Mas não é exatamente o que eu quero. Eu quero chegar em quem? Eu quero chegar exatamente em x ao quadrado. O que eu faço para eliminar esse 3 aí? Eu vou dividir por 3, né? Então, essa função aqui, que é a minha fzinha, né? F minúsculo, que se eu integrar, ela vai me retornar na minha, né? X ao cubo. Se eu derivar x ao cubo sobre 3, eu vou encontrar exatamente x ao quadrado. Esse é o processo. Então, eu tenho que encontrar que função que eu derivando encontro o x ao quadrado. O ideal é o x ao cubo sobre 3. Porque se eu derivar, eu vou encontrar 3x ao quadrado sobre 3, vai ficar só x ao quadrado. Tá? Então, essa é a ideia. Então, a integral de x ao quadrado dx é igual a x ao cubo sobre 3. Como que eu sei se está certo isso aqui? Deriva essa x ao cubo sobre 3. Quanto que vai dar? Vai dar 3x ao quadrado sobre 3. Então, vai dar x ao quadrado. Então, voltou lá para o início. Então, mas aqui a gente também nunca pode esquecer da nossa constante de integração. Tá? Pessoal, ficou claro isso aí? Beleza. Então, vamos continuar, passar para frente. A gente tem mais 10 minutos aqui, a gente retorna. Teremos mais 20 minutos daí, depois desses 10 minutos. Tá? Mais 20 minutos, daí a gente tem 20 minutos de intervalo. Eu só vou pedir mais uns 5 minutos entre cada uma dessas iterações para ele terminar de processar o vídeo, tá? Para ele salvar o vídeo que está sendo gravado, para eu poder depois disponibilizar para vocês. Mas Beleza. Vamos lá, temos 9 minutos e meio para continuar. Vocês viram lá que eu coloquei os horários das aulas, né? Que estavam correspondendo. Positivo. Beleza. Pessoal, então nós temos as nossas integrais básicas aqui. Processo de integração. Tá? Quais que você tem que decorar? Integrais de polinômios, integrais trigonométricas simples e a exponencial. Essas aqui vocês têm que decorar, você tem que saber de cabeça, na ponta da língua, sem problema. As integrais de polinômios, nós temos, então, integral de x elevado a n dx. É a mesma coisa que x elevado a n mais 1, ou seja, eu vou aumentar o grau. Na derivada, eu diminuí o grau, então subtraía 1 do expoente.
né? E ali, na integral, a gente tem que dividir pelo o novo expoente que você está fazendo. Se é n mais 1, então, seu tipo tem x ao quadrado, então é x ao cubo, que é 2 mais 1 ao cubo, sobre 2 mais 1, que é 3, então x ao cubo sobre 3, mais a constante de integração, tá? As trigonométricas. A polinomial tá tranquilo, né? Fácil, né? Então tá bom. Se ninguém se manifestou é porque tá tudo certo. Tá? As trigonométricas. Pessoal, aqui a gente já tem que pensar um pouquinho, né? A integral dos... que função que eu derivar, eu encontro o cosseno? É o seno, né? É o menos seno. Eu derivar uma função... Vamos lá. Se eu derivar uma função, eu encontro o seno. Eu tenho que derivar cosseno para encontrar seno, né? Eu quero também que função que eu derivando encontro cosseno, né? É o menos seno. Então, a integral a gente sempre vai pensar nisso. Se eu quero encontrar seno, que função que derivando eu encontro o seno? É o cosseno. Então, por isso que colocou aqui, menos cosseno. Tá? Integral de seno é menos cosseno. E a integral de cosseno é seno. Pode falar. Então, eu sempre procuro voltar para a primitiva, ou seja, que função que se eu integrar, eu volto na derivada lá. Então, tenho cosseno, que função que eu derivo, que me retorna seno. É o próprio cosseno. Tá? Que função que eu derivo e que encontro o cosseno? É o menos seno. Tá? Então, como é ao contrário, então, se eu integrar seno, que função que vai resultar? Será o menos cosseno, mais a constante e a integral. De cosseno, né, eu vou encontrar o seno. Fica mais fácil se a gente olhar pelos círculos trigonométricos e decorar. Cosseno sempre vai estar na horizontal e o seno na vertical. Tá? Tem até um macete, né, para decorar. Deixa eu colocar esse macete aqui para vocês. Acenando, coçando. Esse aqui é macete de pré-vestibular. Tá? Eu escrevi cosando, né? Mas é por causa do coço que eu quero. Então, acenando para cima. Você vai acenar a mão para cima. E você vai coçar alguma coisa para baixo. Então, só para vocês memorizar isso aí. Então, acenando, coçando. Tá? Para a gente derivar, a gente vai fazer o quê? Para derivar é sentido horário. Derivar. Para integrar, é o sentido anti-horário. Tá? Isso é macete para vocês memorizar. Então, eu tenho, para derivar, eu vou fazer sentido horário. Então, a derivada do seno é o cosseno, como está aqui. A derivada do cosseno é o menos seno, como está aqui. Ó. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse. Então,
Derivada do cosseno é menos seno. Derivada do menos seno é menos cosseno. Derivada do menos cosseno é seno. Derivada do seno é cosseno. Tá? Sempre vai ser sentido horário. E a integral vai ser o sentido anti-horário. Então, eu tenho a derivada do cosseno é o seno. Quer dizer, desculpa. A integral do cosseno é o seno. A integral do seno é menos cosseno. A integral do menos cosseno é menos seno. E a integral de menos seno é cosseno. Entendido isso aí? Sim, professor. Por enquanto, tranquilo, com a tabelinha tá tranquilo. Tá? Então, isso aqui eu acho que é suficiente para a gente memorizar, né? Então, seno vai ser vertical e cosseno horizontal. Tá? Sentido horário deriva, sentido anti-horário integra. Tá bom? Então, nós temos aqui a nossa integral, derivada a integral do seno é o menos cosseno, que nem a gente vê aqui, ó. A integral do seno é o menos cosseno. A integral do cosseno, que está aqui, é o seno. Tá? E a derivada é o contrário. A derivada de seno é cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. Tá bom? E a exponencial ela sempre vai permanecer igual. Da mesma forma que a exponencial, a derivada da exponencial é a própria exponencial, a integral é o mesmo jeito. Só que aqui a gente ainda tem que incluir o c da constante de integração. Tá? Essas 4 integrais é essencial a gente memorizar. Tá bom? Depois eu vou mandar o PDF disso aqui para vocês lá no SAF também, tá? Agora vamos para as propriedades da integral indefinida. São 3. Se estiver muito pequeno, às vezes vocês me avisam. Aqui a gente tem 1 minuto e 20 para finalizar. Nós temos integral de uma constante multiplicando uma função. Da mesma forma que as derivadas e da mesma forma que os limites, a gente pode tirar a constante para fora. Tá bom? E então, se eu tenho integral de uma constante multiplicando uma função, é a mesma coisa que a constante multiplicando a integral. Tá bom? E também tenho as duas outras propriedades. Se eu tenho funções, eu tenho a integral da soma de funções, eu vou ter a soma das integrais dessas funções. Tá bom? E serve para a diferença também, a subtração. São essas 3 propriedades que a gente utiliza bastante. Acho que vai cair, tá? Mais uns 5 minutos a gente retorna. É só dar o tempo de ele gravar e a gente continua.